Revista e TV República. Estamos aqui com mais um programa ao vivo com um candidato especial. Como sempre, todos que vêm aqui são pessoas que têm o que dizer, pessoas que têm experiência de vida, que podem agregar algum conhecimento para nós todos, certo? Então, estamos aí ligados no nosso canal do YouTube, Facebook, em todas as redes antissociais. Ele é nascido em São Caetano do Sul, tem 42 anos, é casado com Ágata Palácio e pai de duas meninas lindas, a Milena e Manuela. É formado em Engenharia e Direito, atua como advogado na área civil e trabalhista, é mestrado em Administração, com atenção especial no setor público. Foi vereador de São Caetano do Sul por 3 mandatos. Atuou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade e foi secretário executivo do consórcio intermunicipal do Grande ABC, esse consórcio formado pelas 7 cidades. Eu estou falando do nosso convidado de hoje, Fábio Palácio. Fábio, seja bem-vindo. Olá, Doni, tudo bem? Como é que você está? Saudade de te encontrar aí pessoalmente. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês na revista e na TV República. Parabéns pelo trabalho de informação ao Grande ABC que vocês prestam aqui à nossa região. E um prazer enorme poder estar falando aqui com todos os seus internautas. Opa, o prazer é todo nosso, Fábio. Fique sabendo que a revista e a TV República, ela iniciou há 2 semanas uma série aí de entrevista com pré-candidatos de todo o Brasil, para que o eleitor saiba, conheça, e nós estamos, enfim, praticando um ato aqui de cidadania. Fábio, a primeira pergunta que eu lhe faço, você nasceu em São Caetano há 42 anos, correto? Exatamente. Foi prefeito por 2 mandatos e o candidato a deputado estadual, né, mais votado de São Caetano do Sul. A pergunta... Eu federal, fui vereador por 3 mandatos. Vereador por 3 mandatos? Candidato a prefeito e deputado federal. Ótimo. E para deputado você foi o mais votado da cidade. Exato. A pergunta que eu lhe faço, e todos os são caetanenses gostariam de saber agora, eu tenho certeza, pronunciei certo, Fábio, quer me corrigir? Sul São Caetanenses. Sul São Caetanenses. Caetanenses. Muito bom. Nunca tinha pronunciado isso. Fala que é agente de São Caetano. Pronto, tá fácil. Agente de São Caetano, isso. Porque andreense é fácil, São Bernardense, Sul São Caetanense. Boa, vou decorar. Então, eu tenho certeza que eles querem saber nesse momento o porquê que você quer ser prefeito da cidade. Doni, todos que nos ouvem nessa tarde. Eu quero ser prefeito da cidade porque eu acredito em uma cidade mais justa, mais inclusiva, numa cidade em que todas as pessoas tenham acesso aos serviços públicos, independente da classe social, independente de conhecer ou não um político na cidade. Infelizmente, nós temos 2 cidades, uma para quem conhece um político e a outra para quem não conhece. A cidade para quem conhece um político, ela é mais rápida, você consegue o seu exame rápido, você consegue a cesta básica, você consegue a bolsa de estudo para o seu filho, as coisas acontecem numa velocidade totalmente diferente para aqueles que não têm um conhecido político, onde eles demoram lá 5, 6 meses para conseguir uma consulta no oftalmo, mais 4, 5 meses para conseguir o seu exame, e as coisas são morosas demais. E nós vamos conseguir uma cidade que seja igual para todos a partir do momento que a gente der um basta na corrupção em São Caetano. A corrupção é aquilo que não permite que a cidade seja igual para todo mundo. É aquilo que não permite que o dinheiro público como um todo, e olha que São Caetano é uma das cidades mais ricas desse país. Nós temos quase 1 bilhão e 700 milhões de orçamento para 150 mil habitantes. Nós estamos disparados entre os maiores orçamentos per capita do país. E esse dinheiro não tem voltado à população de São Caetano. Está aí tantos empréstimos, tantas dívidas que estão sendo deixadas, administração pós-administração,
A gente vê hoje a cidade inteira em obras, tudo com dinheiro emprestado, comprometendo mais 3, 4 mandatos pela frente. E a gente só não tem dinheiro para fazer de verdade aquilo que se precisa fazer em São Caetano por conta da corrupção que está totalmente dominando a nossa cidade. Então, a hora que a gente der um basta nessa corrupção, a gente consegue fazer uma cidade justa para todos os moradores de São Caetano. E é por isso que eu quero ser prefeito dessa cidade. Muito bem, Fábio. Nesse quesito corrupção, você sabe que há quase a totalidade, né? Sempre salva-se um ou outro, né? Do nosso país, que impera em nosso país. Você vê prefeitos aí roubando dinheiro da merenda, dinheiro das escolas, que seriam reformas escolares, ou seja, tem escolas que nem cadeiras têm, né? Nem material tem, por conta da corrupção. São Caetano, pelo que você diz, não é diferente. Então, vamos dizer que no dia 1º de janeiro, você toma posse como o novo prefeito de São Caetano. Que planos você tem para, assim, diminuir ou eximar a corrupção? Você poderia nos passar aí? A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma auditoria em todos os contratos existentes na prefeitura, para entender não só aqueles que têm dinheiro sendo jogado fora, mas principalmente aqueles que são desnecessários. Tem muito contrato em São Caetano que é um absurdo existir. Então, a gente poder começar a rescindir contratos desnecessários, refazer contratos dentro só daquilo que realmente é específico, abrir novos processos licitatórios para buscar empresas mais idôneas que possam disputar as licitações aqui. Você vê, no meio da pandemia, no meio do Covid, a prefeitura toda, a cidade toda preocupada com se proteger, cuidar da sua saúde, a prefeitura fez um contrato absurdo com uma empresa toda enrolada na justiça, chamada FID, para locação de um tomógrafo para cuidar dos pacientes com Covid. O valor do tomógrafo, mais de 2 milhões de reais, de locação por 6 meses, quando um tomógrafo pode ser comprado por algo em torno de 500 mil reais. Então, é um grande absurdo, uma empresa já toda enrolada, se aproveitando de um momento em que não se tinha obrigatoriedade de fazer licitação. Então, é esse tipo de empresa que no primeiro dia de governo a gente tem que começar a separar o joio do trigo. Quem é que é dedicado a fazer um bom serviço, prestar um bom serviço à população, fica. Aquelas empresas todas enroladas em escândalos de corrupção, com contratos que a gente não consegue entender exatamente qual é o serviço que está sendo prestado e começa a comparar com o restante do país e ver que o valor está muito absurdo, nós vamos tirar fora. E também, nós temos que dar uma revisão geral em tudo aquilo que é recurso humano na cidade. A cidade de São Caetano chega a um ponto de ter 10 mil pessoas prestando serviço na prefeitura. Algo em torno de 4.500 concursados, 500 comissionados e de 5 mil para mais terceirizados. Muito mais da metade de todo mundo que trabalha na prefeitura hoje em São Caetano é indicação política. Eu desafio qualquer pessoa em São Caetano, conhece alguém que está empoleirado dentro da prefeitura, e aqui fazendo uma ressalva, que nós temos muita gente, mesmo alguns que são indicações políticas, mesmo terceirizados, que desempenham o seu trabalho com muito afinco e com muita dedicação. Mas, infelizmente, há uma quantidade imensa de pessoas que foram colocadas lá por compromissos políticos diversos e que não apresentam o resultado que nós precisamos para a cidade de São Caetano. Nós precisamos melhorar a eficiência do funcionário público. De que forma? Capacitando melhor, pagando melhores salários e exigindo o cumprimento de metas. Assim a gente vai salvar dinheiro público e entregar um serviço melhor para a população da nossa cidade. Fazendo uma analogia, você quer dizer que são muitos cavalos para puxar uma carruagem leve? Acho que você foi bem na sua analogia. É isso, né? Então vamos tirar um pouco dos cavalos, não é isso? Aí economiza feno, economiza milho, economiza veterinário, tá? E a carroça vai ser mais, do mesmo jeito. né? Não é uma cidade pesada para carregar. São Caetano é a cidade onde todo mundo gostaria de morar.
é uma cidade pequena, que está pronta há muitas décadas. É uma cidade que tem um orçamento imenso para uma população pequena. Então, vamos fazer um comparativo simples. Santo André, aí onde você está, Doni, tem um orçamento de 3,2 bilhões de reais para quase 750 mil habitantes. São Caetano tem 150 mil habitantes, 5 vezes menos a população de Santo André, e um orçamento de 1,7 bilhão. O orçamento é maior, não chega a ser metade do orçamento de Santo André, só que a gente tem 5 vezes menos população. Lembrando que Santo André, do meu amigo Paulo Serra, vai até depois de Paranapiacaba. É uma cidade imensa, que ainda tem problemas estruturantes. Você pega lá depois da Vila Luzita, você tem regiões ainda onde você tem que passar asfalto, você tem que passar iluminação pública, água, esgoto. São Caetano, com 14 quilômetros quadrados, está 100% pronta na sua infraestrutura. O dinheiro daqui era para chegar com qualidade no serviço público. Então, e é uma das raríssimas cidades do Brasil que não tem favelas, né? Exato. Você vê como São Caetano não tem uma complexidade tão grande como Santo André, como São Bernardo. Você tem uma diferença muito grande em administrar essas cidades. São Caetano, você não vai ver gente na maca, no corredor do pronto-socorro. São Caetano, você não vai ter criança fora da escola. Só que quem está dentro da escola sabe como tem falta de professor. O salário dos professores em São Caetano não está nem entre os 3 primeiros da região do Grande ABC. No pronto-socorro não tem a maca com o morador no corredor, mas você tem lá uma espera de muitas vezes 4, 5 meses para conseguir fazer uma consulta. Então, nós temos problemas ainda importantes de serem resolvidos. Não é só passar na Goiás e ver o canteiro da Goiás todo pintadinho, passar na Kennedy, ver a grama da Kennedy cortada, olhar lá os pinta-inaugura que a prefeitura faz, que é aquele tapa de manutenção preventiva, que vira motivo de festa para reinaugurar uma escola. Aquilo é manutenção preventiva. Pintar a escola, consertar o telhado, arrumar as torneiras, é manutenção preventiva. Mas muitas vezes a população de São Caetano olha isso na cidade, como está sempre tudo arrumadinho, a rua está varrida, a zeladoria é muito boa, e a gente é levado ao engano de achar que a cidade está boa. Então, São Caetano tem muito a melhorar. É uma cidade que pode muito mais com o orçamento que tem. Entendi. É como uma pessoa muito bem vestida, mas pronta para desmaiar de fome. Seria isso, né? Exatamente. Muito boa. Estou gostando das suas analogias, Doni. Não, mas é verdade. Sabe que nós aqui, da Revista República, já debatemos muito isso. Você vê, por exemplo, na habitação. Então, vamos colocar as pessoas dentro de casas, vamos fazer Minha Casa Minha Vida, enfim, vamos resolver o problema de moradia. Agora, nós temos outra política que é muito, mas muito importante, talvez tanto quanto ou mais do que a casa que essa pessoa vai morar. É a qualidade de vida do morador. Não adianta eu estar dentro de uma casa se os meus filhos não têm comida, não têm saúde, não têm educação. Eu estou ali naquela casa, não tenho segurança, né? Então, como dizia o poeta, a gente não quer só comida nem bebida, né? Aquela frase lá, né, desse poeta. Então, você tem que ver a qualidade de vida, quem são os moradores daquela casa. Aí, se você transportar, tirar a casa e pôr a cidade, é isso que você está falando. A cidade está linda, está bonita e está maravilhosa. Eu quero saber se os moradores estão curtindo tudo isso com comida na barriga, com educação para os filhos, com segurança. Eu posso andar esses gramados cortados e podados com segurança, com tranquilidade. Meus filhos podem passear ali com tranquilidade. Eles têm escola, têm saúde, têm isso. Então, não é somente, Fábio, que eu digo, São Caetano do Sul, mas aqui no estado, na Grande São Paulo, mas sim em todo o Brasil. Então, eu vou lá, o prefeito vai lá, ele constrói
um monte de casas e põe aquela famosa fita que a primeira-dama vai cortar, entendeu? Entregou as casas lá, e é como se eu pegasse um cãozinho e desse uma casinha para ele, e tudo bonitinho, mas não desse ração para ele. Então, senhores prefeitos, eu falo aqui para o amigo Fábio Palácio, que possivelmente será o próximo candidato de São Caetano do Sul, eu digo, não só a casa é importante, mas quem mora lá tem outras necessidades também. Certo, Fábio? E eu queria... Pois não, pode falar, meu Pode querido. falar, não, eu ia falar que tem toda a razão. Não, eu queria, com certeza, muitos moradores de São Caetano, nesse momento, ouvindo a denúncia e o caso que você trouxe desse aparelho que foi locado por R$ 2 milhões por 6 meses, e se comprasse um, que ficaria para a população, eu comprava um por R$ 500 mil, tá certo? Então, gostaria que você dissesse para a população, aqueles que ficaram mais exaltados, mais indignados com isso, se esse dinheiro vai ser reavisto, vai ser reposto, o Ministério Público está em cima disso, como está esse caso? Olha, foi tanta pressão da população, porque foi um absurdo tão grande aquele contrato, que a prefeitura percebeu que a batata estava assando e ela rescindiu o contrato. O Ministério Público já recebeu essa denúncia, está investigando, e eu espero que o mais rápido possível a cidade de São Caetano seja ressarcida desses valores. Mas, infelizmente, esse não é o único caso, né? Os casos de corrupção do atual governo já são antigos, né? A gente já pega desde lá de trás, quando a São Caetano foi para o Fantástico, não mais como a cidade do esporte, a cidade da qualidade de vida, a cidade exemplo para o país, mas a cidade que comprava ar-condicionado para colocar em rampa de pronto-socorro, a cidade que teve um escândalo de, em vez de cirurgias reconstrutoras de mama para pacientes com câncer, ela transformou aquilo em cirurgias plásticas para as mulheres dos amigos da prefeitura. Então, já várias eleições. Entre eleição, sai eleição. Quem é o candidato a prefeito? Será que ele pode? Será que ele não pode? A justiça vai deixar? As contas aprovou? Já julgou o processo dele? Então, é muita corrupção só numa mesma cidade. Então, está na hora de São Caetano virar a página e começar uma fase nova da sua história, realmente preocupada com o futuro, responsável com as próximas gerações, porque a gente tem um problema muito sério hoje em São Caetano. Os bons empregos, os empregos de qualidade, já não estão mais na cidade. A gente se sustenta ainda por conta de uma GM, por conta da Transpetro, mas... Congelou. Isso é coisa da internet. Tenha um pouco de paciência que já voltamos. Trânsito de pessoas saindo de São Caetano e no final do dia um grande trânsito de carros e pessoas voltando para São Caetano, porque vão trabalhar fora, porque vão buscar as suas oportunidades fora. São Caetano, infelizmente, já se transformou numa cidade dormitório. É só você ver o peso que o IPTU tem na arrecadação da cidade. Então, está na hora da gente pensar de verdade nas futuras gerações da cidade e começar a trabalhar para que a gente possa voltar a ser atrativo, para trazer empresas que trazem empregos, que trazem renda, que movimentam o comércio e que fazem a nossa cidade mais próspera. Isso que eu ia te perguntar, Fábio. E há espaço para grandes empresas em São Caetano? As indústrias, não. São Caetano, por ser pequena e o valor da terra por conta disso ser muito alto, nós temos que investir em cadeias de serviços. No final da década de 90, São Caetano passou por uma transição, saindo de uma cidade industrial para uma cidade de serviços. Infelizmente, a transição dessa mudança da matriz econômica da cidade não foi bem feita e a gente não se consolidou como um polo de serviços. Você vê Florianópolis, você vê Recife com o Porto Digital, Santa Rita do Sapucaí, São Carlos, São José dos Campos, vários lugares do nosso país que se consolidaram como polos de desenvolvimento de tecnologia. É isso que eu enxergo para São Caetano. A pandemia deixou muito claro a importância da tecnologia para os próximos anos.
Se a gente começar a ler revistas especializadas, buscar estudos, grande parte dos empregos que teremos daqui 20 anos não existem hoje, e todos são ligados à área da tecnologia. Então, nós precisamos se firmar como um polo tecnológico. Santo André já saiu na frente com um centro de inovação, um parque tecnológico que já é discutido há várias décadas. Recentemente recebeu o aporte do governo do estado para isso. São Bernardo, meu amigo Orlando morando lá em São Bernardo, tem feito um trabalho fantástico e atraiu o centro de inovação da Amazon, a maior empresa de tecnologia do mundo. Olha quantos empregos, direto e indiretamente, estão sendo gerados por conta disso. E São Caetano, depois que no ano passado eu comecei a pautar essa conversa, esse debate em São Caetano, saiu correndo para se mexer, criou lá uma subsecretaria de inovação tecnológica, mudou o nome da escola de informática para tentar parecer que está antenada com tudo isso. Na prática, resultado zero. Não fizemos nada e estamos perdendo o time da história. É possível se reaver esse movimento, mas com muita seriedade, com muita dedicação e com um governo voltado a isso. Não com um governo de marketing, que gosta de fazer muito propaganda, mas na prática as coisas não acontecem. Mas com um governo de resultado para valer. E isso a gente não tem visto. Tá certo. Ô, Fábio, você fala muito aí da delegacia da mulher que falta aí na sua cidade de São Caetano. E você parece que se preocupa muito aí com as mulheres que, infelizmente, são casadas ou namoradas ou noivas de ignorantes, de psicopatas, de doentes, né? Porque só pode ser. Fala um pouco aí sobre a delegacia da mulher em São Caetano, por que que não tem, por que que você tanto bate nessa tecla aí? Doni, eu venho discutindo essa questão da delegacia da mulher desde o meu segundo mandato. Em 2009, nós começamos a pautar essa questão por conta dos números relativamente altos e ainda mascarados por conta da ausência de um local onde as mulheres se sentissem seguras para poder fazer a sua denúncia. Várias reclamações, e a gente entendia da necessidade da criação de uma delegacia da mulher em São Caetano. Era a segunda gestão do atual prefeito Auríquio, e nós não conseguimos a delegacia da mulher porque um dos pré-requisitos para a instalação da delegacia aqui era a instalação do Conselho Municipal de Defesa da Mulher. Foram 4 anos de luta durante aquele mandato do Auríquio e a gente não conseguiu o Conselho da Mulher. No mandato seguinte do ex-prefeito Paulo Pinheiro, ele implantou ao Conselho da Mulher, mas mesmo assim nós não conseguimos sucesso na chegada da delegacia. Então, agora, faltando 3 meses para a eleição, nós começamos a levantar de novo a questão de ser fundamental a termos uma delegacia da mulher. E aí a cidade se mobilizou, as mulheres de São Caetano compraram esse debate, se mobilizaram, mostraram da importância de se ter uma delegacia, e aí, como num passe de mágica, a delegacia apareceu em São Caetano. É um puxadinho no segundo DP, não é a forma como nós imaginávamos que deveria ser uma delegacia, mas o mais curioso disso, Doni, é que não importa quem é o pai da criança, não importa quem conseguiu ou não a delegacia, importa que as mulheres de São Caetano tiveram uma vitória. Eu não vou ficar brigando aqui para discutir que eu era o primeiro a discutir isso lá atrás. Tiveram outros vereadores que levantaram essa bandeira já no passado. O vereador, então vereador Dr. Xavier, o atual vereador Jander Lira, eles tentaram também a delegacia. Mas a questão não é arrumar o pai da criança. A questão é que quando as mulheres em São Caetano levantaram a sua voz e lutaram por isso, a delegacia saiu. E o mais curioso é que não é simplesmente uma delegacia. Política pública para a mulher não é dizer que agora nós conseguimos a delegacia e está tudo resolvido, porque o debate acabou. A prefeitura não fala mais sobre outra coisa. Então, conseguimos a delegacia da mulher e nada. E as coisas Agora, não voltaram a acontecer. Pode apanhar à vontade, que agora tem delegacia, tipo assim. Só que essa mulher que vai fazer a sua queixa lá na delegacia,
e a delegacia é extremamente importante para isso, ela vai voltar para casa e o agressor continua dentro da casa dela. É isso que eu quero dizer. Não, pensar na política pública para a mulher não é simplesmente arrumar uma delegacia como uma reação de um adversário político que pauta essa questão e aí sai correndo para poder arrumar uma delegacia. Política pública para a mulher é muito mais do que isso. É o abrigamento quando ela corre risco, é a procuradoria e a promotoria pública ajudando essa mulher a conquistar uma medida protetiva, é um acompanhamento profissional e uma necessidade de acompanhar essa mulher para voltar à sua família, se ela mora em São Caetano, ou encontrar a sua família fora da cidade, para que ela possa a proteger. É cuidar das crianças, que muitas vezes viram a sua mãe apanhando, e elas terem um acompanhamento psicológico, elas terem um acompanhamento educacional. Política pública para a mulher é muito mais do que fazer uma propaganda de bater no peito e falar consegui uma delegacia da mulher. São 12 anos de gestão do atual prefeito e faltando 3 meses para a eleição, se acordou que precisa fazer alguma coisa para as mulheres na hora que a gente começou a forçar o discurso em relação a isso. Então, o meu trabalho, como hoje pré-candidato a prefeito, é ouvir as mulheres, é entender as dificuldades delas. E eu não estou preocupado com ranking, eu não estou preocupado com uma avaliação que seja notória e pública, mas nós vamos fazer de São Caetano a cidade mais acolhedora e segura para as mulheres. Não só na questão da segurança, no que diz respeito à violência contra a mulher, mas aqui São Caetano tem, desde a época do Tortorello, uma unidade de saúde chamada CAISME, Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que só funciona de segunda a sexta, das 8 às 5. A mulher que trabalha precisa conseguir lá um atestado. Muitas são autônomas, não podem deixar de ter um dia no trabalho para que ela possa se cuidar. Uma unidade que só funciona até às 5 horas da tarde, que precisa funcionar até à noite, que precisa abrir aos sábados. Isso não é respeitar as mulheres na nossa cidade. Então, o trabalho na área da educação, na assistência social, na capacitação às mulheres para que elas possam ocupar o seu espaço no mercado de trabalho. Então, nós seremos a cidade reconhecida, não por qualquer índice, porque eles nem existem, mas pelas mulheres que vivem aqui, como uma cidade que cuida e se preocupa com elas. Que tal, Fábio, então, uma Secretaria da Mulher? É o que nós estamos trabalhando. Você vai Sim. ver a revolução que nós vamos fazer aqui na administração da cidade, na reorganização da máquina pública para que ela possa custar menos, gerar mais eficiência e atender de verdade as demandas do que a população espera do poder público. Entendi. Você disse aí que o salário dos professores e professoras de São Caetano não está entre os 3 aí do Grande ABC, os 3 melhores do Grande ABC, que são 7 cidades. O que você pretende fazer aí para melhorar o salário dos professores obviamente que você vai dizer que vai melhorar, porque você que levantou essa questão, e da onde virá esse dinheiro, essa verba? Olha, Doni, essa é a pergunta que você, como jornalista, vai fazer com muita sabedoria para 99,5% de todos os municípios do país. Em São Caetano, o mais curioso de tudo é que o dinheiro não é o problema. Não é dinheiro que falta em São Caetano. O que falta é gestão. O que falta é fazer bom uso do dinheiro público. Eu estou fazendo um mestrado e o ano passado eu escrevi um artigo estudando a eficiência do recurso público em educação. Eu passei 6 meses estudando os números do IDEB, os números de arrecadação dos municípios, fazendo comparativos em relação às notas que o ensino público municipal, o ensino público estadual tem. E o que nós nos deparamos é que no ensino fundamental, nos anos finais, que é onde a gente chega no resultado de verdade daquilo que se tem de educação no país, São Caetano ocupa a 85ª posição. Então, é uma posição extremamente boa. De 5.500 municípios que nós temos no país, nós estamos no top 100, na posição 85.
A melhor cidade, curiosamente, é a cidade de Sobral, no Ceará. Aliás, grande parte das cidades que ocupam lá 100 primeiras posições são cidades cearenses. Eles acertaram a mão no que diz respeito à educação. Só te cortando um pouquinho, a revista República fez uma matéria de Sobral, sobre isso que Opa! você está falando. Está nas páginas da revista República, se você quiser acessar, o Luiz vai colocar o GC, irp8.org.br /Revista República. É só ir lá e buscar Sobral. Você vai ficar a par da matéria todinha sobre isso que o Fábio está falando aí. Muito bom, muito bom. Parabéns por ter enxergado e divulgado o sucesso que eles têm tido na educação. O mais curioso é que de tudo que se investe em educação, em todas as cidades precisa ser no mínimo 25% do orçamento, Sobral, para os alunos de ensino fundamental nos anos finais, investe R$ 3.000 por aluno por ano. São Caetano investe R$ 12.000 por aluno por ano, quase R$ 1.000 por mês, o preço muitas vezes de uma escola particular. São 4 vezes mais o que Sobral investe. E por que Sobral tem um resultado melhor do que São Caetano? Por que R$ 9.000 do dinheiro do contribuinte de São Caetano não dá resultado na melhoria da qualidade da nossa educação? Dinheiro tem, nós precisamos fazer ele dar mais resultado. E o segredo de Sobral é investir no professor, no salário do professor como uma recompensa à dedicação dele e na qualificação desses professores. Infelizmente, em São Caetano, a gente vê muito dinheiro sendo jogado fora em contratos difíceis de explicar. Contratos milionários, mas difíceis de explicar. É contrato com Positivo, é contrato com Lego, agora recentemente contrato com Google, e compra computador para todo mundo, e dá laptop no 9º ano para tudo quanto é aluno, porque é bonito, né? A gente chegar no Paulo Machado de Carvalho, nosso glorioso teatro aqui em São Caetano, que infelizmente já está fechado há mais de um ano por falta de manutenção, e encher de pais de alunos para receber das mãos do prefeito o tablet que a prefeitura está dando àquela família. Agora, de repente, o pai do aluno está esperando muito mais da prefeitura. O pai do aluno está esperando que a educação de São Caetano seja a número 1 do país. O pai do aluno está esperando que o seu filho saia no 9º ano da escola falando inglês fluente, que é um diferencial competitivo fundamental para o mercado hoje. Então, São Caetano, o problema não é dinheiro. O problema é colocar dinheiro no lugar certo e acabando com a corrupção que está implantada na nossa cidade. Quando você fala que o problema não é dinheiro, meu pensamento a minha mente me leva ao seguinte pensamento: aquele milionário, a pessoa que ficou rica de repente, não soube administrar o dinheiro e quebrou, né? Eu vou te fazer uma outra, já que você gosta dessas analogias, eu vou te fazer uma outra analogia que é como eu enxergo a cidade de São Caetano. Diga. São Caetano sempre foi, sabe aquela árvore bonita, frondosa, que a gente vê em cartão postal no alto do morro, aquela copa enorme que faz sombra para muita gente e cheia de frutos, frutos bonitos, gostosos, que dá vontade de comer. E que cada prefeito que passava tirava alguns frutos e regava a árvore, tirava outros frutos e regava a árvore. E ela nunca deixou de dar frutos. A impressão que eu tenho é que nesse passado mais recente, só tiraram os frutos e esqueceram de regar a árvore. E hoje, a gente vê a cidade se endividando da maneira como está, porque está cada vez mais difícil dar frutos. E se a gente não voltar a enxergar que é preciso regar a árvore, que o regar a árvore é aquilo que a população não vê. A população vê a sombra que ela dá e os frutos que ela gera. Mas regar a árvore é o trabalho diário de manter a cidade economicamente ativa, financeiramente equilibrada, capaz de continuar gerando riqueza, renda e emprego para a sua população. Mas, infelizmente, o regar a árvore tem sido algo que está faltando em São Caetano. E se a gente continuar deixando de colocar lá, como minha avó falava,
aguar as plantas, da manhã a gente vai começar a ter menos fruto para colher. Ô, Fábio, São Caetano é uma cidade de pessoas conservadoras, tanto que tem muitos idosos e meia-idade, né? Como você... E eles têm mente formada, você sabe que tem muitos idosos que falam assim, eu só compro carne naquele açougue, ou seja, não muda. Talvez seja, podemos remeter ao Platão, que fala do mito da caverna, né? O medo do novo. Você não tem receio do eleitor ter o medo desse novo, que seria o Fábio Palácio? Por que eu digo isso? Porque as pessoas, tem muita pessoas, eu acho que muita, mas muita mesmo, uma quantidade enorme, que ela tem receio, ela sabe que está sofrendo, mas aquilo está cômodo, ela está numa zona de conforto. Ou seja, eu tenho pouco, mas estou seguro, né? Tem medo de sair da caverna e ver a realidade. Como você pretende implantar na mente, na cabeça dessas pessoas, de que o novo será bom? A minha maior preocupação não são as pessoas que têm medo de enxergar o novo. A minha maior preocupação são as pessoas que não aguentam mais aceitar o velho. O velho da maneira de administrar, o velho na maneira de encarar a corrupção, o velho na velha maneira de comprar a população. Essa é a minha maior preocupação. Tem muita gente que não aceita mais isso. E hoje não se vê como opção. É por isso que eu coloco a minha pré-candidatura a prefeito nesse momento da cidade. Porque tem muitas famílias em São Caetano, e como você mesmo disse, famílias tradicionais. Você usou uma analogia muito interessante, que compraram a vida inteira naquele mesmo açougue. Estas pessoas tradicionais, conservadoras, não toleram e não aceitam a corrupção. Essas pessoas conservadoras de São Caetano não ensinam os seus filhos que, para que eles cresçam na vida, eles podem fazer um deslize aqui, roubar um negócio ali, passar por cima da lei, passar por cima da regra. Alguns que devem estar nos ouvindo hoje têm um comércio, têm uma pequena empresa e têm funcionários. E por mais que o funcionário possa ser visto, de certa forma, como um bom gestor, se esse funcionário roubar todos os dias, todos os meses, eu não tenho dúvida que o dono da empresa não mantém esse funcionário, o manda embora. São essas mesmas famílias conservadoras de São Caetano que não aceitam para elas a questão da corrupção. E se elas não entendem que a corrupção é algo que está dentro dos seus valores, dos seus princípios, dos seus propósitos, esse velho precisa acabar na cidade. Está na hora da gente começar uma nova fase, está na hora da gente começar um novo caminho, com um futuro muito mais promissor a São Caetano, com todo esse dinheiro que, infelizmente, vai embora nas torneiras da corrupção em São Caetano, possam ser de verdade investidos na cidade, porque a partir daí a gente vai ter uma cidade muito melhor do que ela é hoje. Sem medo de mudança, né, Fábio? É isso Fábio, mesmo. estamos chegando ao fim do nosso programa, mas antes eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, porque não poderia deixar de dizer, supondo que no dia 1º de janeiro você toma posse como novo prefeito de São Caetano e a pandemia, ela está prevista a continuar. Quais serão as medidas que você vai tomar? Vai manter essas que estão na atual gestão? Vai mudar alguma coisa? Por favor, nos explique aí. Olha, é um momento ainda de muita incerteza. Tem gente que fala sobre segunda onda, tem gente que fala que quando sairmos do platô, os casos começam realmente a diminuir e tendem a finalizar a pandemia aqui. Então, hoje é quase que um exercício de adivinhação, entender como é que essa pandemia vai estar no dia 1º de janeiro. Então, todos os cuidados necessários a preservar as vidas das pessoas é fundamental, porque esse é o nosso bem mais importante. Então, quando passar a pandemia, quando tudo isso terminar, nós vamos entender
quem foi o prefeito mais eficiente no combate à pandemia? Porque, no fim das contas, tudo que importa é quantas pessoas, quantas vidas nós perdemos em São Caetano. Esse vai ser o grande número a ser analisado. Infelizmente, hoje, a gente tem visto muita propaganda de São Caetano fazendo isso, aquilo, aquele outro. Só que São Caetano continua sendo a cidade que mais tem óbitos por cada 100 mil habitantes. Será que toda essa propaganda, o tomógrafo superfaturado, aqueles túneis de desinfecção que a própria Anvisa deixou claro que não funciona para nada, esse dinheiro todo sendo jogado fora em coisas que mal explicadas, será que não tivessem sido colocados naquilo que realmente importa, não teriam salvado mais algumas vidas na cidade? Os nossos números são preocupantes. Agora, nós precisamos entender, no dia 1º de janeiro, em que situação vai chegar a pandemia na nossa região. E também estender uma mão amiga, mas uma mão segura, para dar segurança ao empreendedor, ao empresário, ao comerciante da nossa cidade. É um momento em que precisa conversar, entender, tem sensibilidade com as pessoas. Você vê, no meio da pandemia, a gente vê a prefeitura aumentando a conta de água. Meu Deus, que falta de sensibilidade, que falta de se colocar no lugar do outro e entender que cada vez mais a falta de renda por conta do comércio fechado, por conta de todo o isolamento que foi necessário, as pessoas estão escolhendo que conta pagar e a prefeitura colocando aumento na conta de água, independente do índice que seja, é uma falta de sensibilidade enorme no cuidado e na atenção com as pessoas. Então, é sentar, conversar com os empresários, conversar com os comerciantes, entender como é que a prefeitura pode ser parceiro deles nesse momento e cuidar da vida das pessoas como o bem mais precioso que se existe. Da forma como estiver a pandemia, essas duas lições precisam ser colocadas como primeiro lugar. Muito bem, Fábio. Estamos chegando ao fim aqui. Gostaria que você fizesse suas considerações finais, falando aí para o povo de São Caetano. Doni, muito obrigado por abrir aqui um espaço no seu programa. O trabalho da revista e TV República, muito importante, não só para a nossa região, para todo o país. Obrigado àqueles que estão nos assistindo, estão nos acompanhando. E se você, morador de São Caetano, que está nos assistindo, tiver alguma dúvida, entre em nossas redes sociais, você vai ter lá todo o nosso trabalho. Participe da construção do plano de governo através do Ouvindo São Caetano, www.ouvindosaocaetano.com.br. É um aplicativo, Fábio? É um aplicativo? É uma plataforma, nós estamos desenvolvendo o aplicativo agora. A gente entendeu que seria muito trabalhoso baixar um aplicativo, escrever tudo ali para ter que depois apagar o aplicativo. Então, nós estamos construindo um aplicativo mais robusto, mas existe uma plataforma no site, também nas redes sociais. Tem nossas redes sociais, todas elas, Fábio Palácio Oficial. Nós temos também o nosso número de WhatsApp, onde você pode colocar também ali as suas sugestões. É o 95085 0085. 95085 0055. Coloque ali a sugestão para que a gente possa construir um plano de governo juntos, a várias mãos, para fazer a nossa cidade sair desse poço de lama que virou a corrupção em São Caetano e voltar a sorrir com uma cidade muito mais próspera e muito mais justa aos seus moradores. Obrigado, Doni, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Fábio. Um grande abraço para você e sucesso aí na sua jornada. Bem, obrigado, amigos da República, da revista e da TV República, terminamos agora mais um programa TV República. Nosso entrevistado de hoje, como você viu e curtiu, foi Fábio Palácio, pré-candidato a prefeito de São Caetano do Sul, aqui na Grande São Paulo. Um abraço para todos vocês e até a próxima.